estava dizendo, aqui, a gente parou aqui nesse slide, né? E aqui a gente tem o sistema límbico, né? Que é a parte central do cérebro. O nosso cérebro, pessoal, a gente já teve a oportunidade de falar aqui outras vezes, a gente vai relembrar, ele tem funcionalmente três partes. Ele tem a parte mais primitiva, que é o tronco encefálico, a medula, o cerebelo, que é a parte que lá atrás, quando nós estávamos em processo de desenvolvimento, né, a gente tinha essa parte do cérebro, que hoje é o que é chamado cérebro reptiliano, digamos assim. Mas isso apenas de uma forma funcional, que é a parte do cérebro que é responsável pelo instinto, pelas atividades mais primitivas nossas, digamos assim, de manutenção da vida, de sobrevivência. E a gente tem um sistema límbico, que é o cérebro chamado dos mamíferos, que fica exatamente no centro, que a gente tem o tronco, o cerebelo, o tronco encefálico, e em cima dele a gente tem um sistema límbico, que é o cérebro chamado cérebro dos mamíferos, que é responsável pelas emoções. E em cima do cérebro dos mamíferos, aí vem essa camada externa, que é justamente o que a gente chama, entre aspas, de cérebro, né? Que é aquelas voltinhas que dá e que ocupa todo esse espaço externo da cabeça. Tá? Mas, na verdade, a gente tem toda a caixa craniana, ela faz parte do nosso sistema, digamos assim, encefálico, né, que compõe todas essas partes. E o centro coronário, como eu disse antes, ele está exatamente dentro do sistema límbico, que é uma parte importantíssima que trata justamente da questão das emoções, e isso reflete em todo o nosso organismo, porque a depender da emoção que a gente tenha e dos aspectos de sua, digamos assim, personalidade, de sua história, você vai reagir dessa ou daquela maneira. E isso tudo acontece nessa parte central. E o centro coronário, como centro principal, dos 7 centros básicos que a gente tem, o centro coronário é o principal. Ele é que comanda todos os outros. Ele é como se fosse o maestro dessa orquestra. Tá? A gente tem aqui dois nomes que foram cientistas do passado, Paul Broca e James Papez, que foram assim muito importantes, apesar de serem cientistas que trabalharam aí há muito tempo, mas eles deram uma contribuição muito importante, dando nome a várias partes do nosso sistema límbico, como o giro do cíngulo, o giro para-hipocampal, hipocampo, enfim, e identificando, pelo menos de uma maneira inicial, o funcionamento dessas partes. Né? Aqui a gente vê, pena que não está aparecendo a imagem maior, mas aí a gente pode ver várias dessas partes que estavam enumeradas aí. Né? A amígdala, ela fica aqui, ó, bem no centro, e aqui a gente tem o hipocampo. Né? Tem outras partes, como o tálamo, o cíngulo interior, hipocampo e por aí vai, que são partes que estão aqui no centro da nossa cabeça, ou aqui do lado, nessa parte central. Aqui a gente tem, nessa outra parte aqui é o cerebelo, e aqui o tronco encefálico, e abaixo, que a gente não tem essa representação, vem justamente a medula espinhal. Né? Joana de Ângeles, ela diz que o centro coronário é o centro de interação mente-corpo. Ou seja, a nossa mente, a parte principal da nossa mente, ela inicia todo o processo de interação com o nosso corpo, com essa unidade biológica, através dessa área central, que é onde fica o sistema límbico. Tá? As memórias primárias, as memórias imediatas, elas estão aqui justamente no hipocampo, que está atrelado à amígdala. E outras áreas da memória também estão nessa região, além, claro, do córtex, que é essa parte externa aqui, que é essa parte aqui que é o córtex, ou como a gente normalmente chama de cérebro, né, que é essa parte aqui. Bem, dando continuidade aos centros vitais, a gente vai falar rapidamente, porque eu acredito que esse é um assunto que a gente já viu outras vezes, e vocês já devem ter visto isso também. A gente vê aí o centro laríngeo, né, que é composto aqui, principalmente aqui, por essa glândula,
né, que é a tireoide, fica aqui nessa área da traqueia, e ele controla a respiração, a voz, né? E a gente tem a paratireoide, né, o timo, tireoide e paratireoide aí como atividades desse centro vital. A gente tem aí o centro cardíaco, que está relacionado diretamente ao coração, né? Eu acredito que vocês talvez se lembrem, ainda que vagamente, quando a gente falou sobre coerência cardíaca lá atrás, em algum momento, e a gente abordou a importância do coração, que o coração tem uma importância muito maior do que o que a gente sequer imagina. Ele, na verdade, só para vocês terem uma ideia, de estudos que já foram feitos, e quando se avalia a comunicação entre o cérebro, o coração e o nosso cérebro, se verificou que 80% da comunicação que existe entre o coração e o cérebro vem do coração. Ou seja, o coração, via de regra, é que comanda o cérebro, e não o contrário, como se pensava no passado. Aqui a gente vê o centro esplênico, que é o baço, que é o sistema hemático, né, que trata dessa questão do sangue. Depois a gente vê aqui o centro gástrico, que está relacionado à questão da digestão, absorção dos alimentos, né? Depois o centro genésico, que é a parte nossa, justamente onde estão os ovários, os testículos, nessa região, que é responsável pela nossa reprodução biológica, né? A continuidade da espécie, mas também pela força criadora que nós temos e que nós devemos utilizar não somente voltados para essa questão da reprodução, mas principalmente para as nossas atividades de criação, de atividades de realização propriamente dita. Essa força genésica ela também é muito utilizada para isso, ainda que a gente não perceba. A gente tem aí agora a representação dos sete centros vitais, só para uma imagem representativa dos 7 centros vitais principais, só lembrando que a gente tem centenas de centros de força, centenas. Os principais são esses aí.